Eu não queria entrar, não, mas só para dizer para você que isso de você falou que conseguiram ganhar do Flamengo. Ganhar do Flamengo não é nada de. Anormal é perder para o Flamengo. Ganhar do Flamengo é absolutamente normal. E é só ver os números. Os últimos 10 jogos, a 9 ele não conseguiu. Eles é que não conseguiram ganhar do Vasco, isso é diferente. Conseguiram ganhar um jogo. Só para você ter a noção de que ganhar do Flamengo não é uma conquista, é um resultado absolutamente normal. O perder para o Flamengo é que é anormal. Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Perder para o Flamengo é anormal. Isso aí. Hoje, clássico dos bilhões para todo o Brasil, exceto aí para 3 praças. O Vasco da Gama que precisa vencer de qualquer forma e de qualquer jeito. O Vasco ontem voltou ali à zona do rebaixamento, mas até mesmo com empate aí, com uma combinação de resultados, o Vasco pode deixar essa famigerada zona do rebaixamento. E o seguinte, né? O Vascão vai para cima aí do Mulambo da Gávea. Com certeza, nos últimos anos, esse jogo será o jogo mais disputado entre Vasco da Gama e Flamengo. Mas o que nos preocupa não é o time do Flamengo. O que nos preocupa é a situação da arbitragem. Então a gente vai falar muito aqui sobre esse jogo e principalmente sobre essa arbitragem tendenciosa para esta partida. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês os jogos de ontem para a gente ter aí a certeza de como que está o Vasco da Gama na tabela de classificação. Então, eu estou colocando aqui para vocês, nesse exato momento, como que está a situação do Vasco da Gama. Ontem, a gente teve ali 2 jogos, né, que influenciaram diretamente na situação ali da zona do rebaixamento. O jogo contra o Bahia, né, o Bahia e Fortaleza, não foi favorável para o Vasco. O Bahia venceu por 2-0, pegou um elevador. Acho que com esse resultado o Bahia se safou aí do rebaixamento. E o Goiás empatou com o Cuiabá, que foi um resultado muito bom para o Vasco da Gama, mas muito bom mesmo. Hoje a gente vai ter alguns jogos ali também que interessam ao Vasco da Gama. Perfeito? Olha, o Atlético Mineiro pega o Cruzeiro, que está flertando ali com a zona do rebaixamento. Jogo também visando rebaixamento, Internacional e Santos Futebol Clube. O Corinthians joga contra o América Mineiro, jogo também envolvendo ali a zona do rebaixamento. E o Coritiba joga com o Palmeiras, é outro jogo ali de Z4. Bom, vamos colocar a classificação para mostrar para vocês como que ficou a situação. O seguinte, vamos nos preocupar aqui com a situação do Vasco da Gama, porque o Vasco tem 30 pontos. Estou vendo muita gente falando, deixa eu até aumentar aqui, que um empate seria um bom resultado para o Cruz Maltino. Mas aí o Vasco dependeria aí do Santos, né? O Santos não poderia vencer esse jogo, porque o Vasco empatando, o Goiás já jogou, tem 31 pontos, e o Cruzeiro perdendo para o Atlético, o Vasco com empate, o Vasco ficava com 31, o Goiás com 31 e o Cruzeiro com 31. O Vasco ficaria os 3 com 31 pontos, mas o Vasco sairia
da zona do rebaixamento, caso o Santos perca para o Internacional, porque o Vasco tem uma vitória a mais do que Cruzeiro e Goiás. Mas o seguinte, o Vasco tem que vencer. O Vasco precisa vencer, o Vasco vencendo chega a 33 pontos e o Vasco nessa rodada aí já pode entrar na zona de classificação de Copa Sul-Americana. Basta que o Santos venha empatar com o Internacional, certo? E o Vasco venha vencer. Porque se o Vasco vence, mesmo o Internacional empatando com o Santos, o Vasco ficaria com 9 vitórias e o Vasco ficaria com 33 pontos junto com o Internacional. O Vasco passaria o Internacional. Aí o Corinthians teria que perder o jogo dele, né? E o Cruzeiro também. Então são situações ali. O Vasco tem que vencer, porque o Vasco vencendo, o Vasco, por exemplo, ficaria com 33 pontos, abriria 2 pontos aqui do Goiás e já teria 9 vitórias, 2 a mais ali que o Goiás. Então, o Vasco tem que vencer hoje. O Vasco escalado para essa partida aí, o Vasco com 2 problemas. Os problemas do Vasco da Gama aí, vocês sabem que o Rossi e o Marlon não têm condição de jogo. Então, o nosso treinador escalou o Vasco da seguinte forma aqui, sem muitas surpresas, mas com meio campo muito equilibrado, certo? O Vasco da Gama vai com o Léo Jardim no gol, certo? O Paulo Henrique na direita, o Lucas Piton, Medel de zagueiro central e na quarta zaga o Léo. Zé Gabriel, Paulinho Praxedes, Paia, Gabriel Peck e Vegete. Muito diferente do primeiro turno, daquele jogo contra o Flamengo, que o Vasco tomou 4 gols ali. Mas o que nos preocupa hoje não é o time do Flamengo, não é o Bruno Henrique, não é o Pedro, não é o Arrascaeta, que são excelentes jogadores. O que nos preocupa hoje é a escalação da arbitragem. E houve uma má intenção nessa situação aqui. O árbitro da partida, certo, vai ser o Rafael Claus. O Rafael Claus, ele é árbitro da Federação Paulista. E a gente sabe que próximo da zona do rebaixamento está o Cruzeiro, está o Corinthians, né, de São Paulo, e o Santos também ali naquela rabeira. É lamentável a CBF colocar o Rafael Claus, que é um árbitro de São Paulo, para esse jogo aí. E tão lamentável quanto é a escolha do Périx Barsol para ser observador de VAR. Isto porque o Périx Barsol é gerente do VAR aqui no Brasil. Ele é o cara que manda no VAR. Então, esse jogo aí, a gente pode ter uma influência muito grande aí, externamente falando. Então, eu estou muito preocupado com a manipulação de resultado, com o roubo aí, com relação à casa de aposta também, nesse jogo que é vital para as pretensões do Vasco da Gama. Não fosse a arbitragem, o Vasco já estaria na zona da Sul-Americana. A gente lamenta aqui, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Meu placar 2-1 para o Vascão da Gama. Deixa o seu placar também. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.